Põe o hino do Corinthians aí, vai. Põe o hino do Corinthians. Opa, tem uma informação que tem a ver com o Corinthians, hein, cara? O programa do Corinthians tem que ser feito dentro do almoxarifado. Pois é. Calma. Matéria que o GE fez hoje Não. na íntegra do Bruno Cassus. E teve mais uma pessoa que participou com ele. Até dar São o devido crédito dois aqui. jornalistas que assinam a ótima reportagem, cadê? antecipando, né, aquilo que o Corinthians emitiu. Quer dizer, o Corinthians até emitiu a nota porque saiu a reportagem hoje no GE, não é? Mas o Corinthians admitindo que encaminhou o relatório para os órgãos competentes de investigação interna do clube. Mas o fato é que é uma vergonha. Mais uma. É uma vergonha. O Corinthians, os caras desviando camisa. Nossa senhora, velho. Nem na várzea acontece isso, o Meu João Paulo Deus Capelani do céu. sabe, porque na várzea cada Meu um Deus cuida do do céu. seu uniforme. Isso mesmo. Sabe o que precisa acontecer? O Corinthians precisa dar a camisa para os jogadores, ó. Cuidem das suas camisas, levem para casa, lavem as camisas, Isso. porque aqui é um problema, aqui some. Meu Deus. Os caras desviam. Olha, o Os caras Corinthians. são muito bandidos, né? meu? Não. É muita bandidagem. Aí se explica porque o Corinthians está nesse buraco. Claro, Muita pô, o problema é lá bandidagem. dentro, tem que fazer uma limpeza, Aí se cara. explica Tem muita quando certeza. há 5 meses eu fui comprar a camisa do Corinthians para uma pessoa da minha família que torce pro Corinthians. E aí quando eu cheguei na loja não tinha a camisa. Aí eu falei, mas não é possível, gente. Como é que não tem a camisa? Falei, não, tá em falta aí, o fornecedor tá fazendo mais para entregar aqui e tal. Ou seja, os caras somem com a camisa. Agora, nesse momento, o príncipe das Arábias está lá com o charutão, lá na Arábia, com a proposta do Corinthians para virar SAF, né? Tem que colocar 5 bilhões de reais no Corinthians para o Corinthians virar SAF. Aí ele recebe um telefonema aqui do Brasil dizendo o seguinte, ô Sheik, ô príncipe, é melhor não botar o dinheiro naquele time lá no Brasil, sabe por quê? Os caras estão pegando camisa, velho. Sumiram mais de 100 camisas. Ele falou, pô, você acha que eu vou botar o dinheiro no lugar onde nem as camisas os caras conseguem cuidar, meu? Se eu meter os meus 5 bilhões aí, os caras vão levar todo esse dinheiro. Cara, é uma piada incrível. Não, Olha só. Corinthians e Fluminense, a questão do jogo. O Corinthians teve que pedir pro Fluminense jogar Uma vergonha. com uniforme reserva no Maracanã, vergonha, porque uma o Corinthians não vergonha. tinha o uniforme titular, cara. Isso é uma vergonha. O pessoal do Fluminense rindo da situação. E o Armando Mendonça precisa dar explicação. Vamos ligar pra ele. Precisa dar Ele explicação. que, inclusive, é advogado, entendeu? Na semana passada... Faz parte de uma das chapas lá, não é? Por isso que eu digo. Ele foi O opositor Corinthians- ferrenho ao Augusto Melo. Ajudou a derrubar o Augusto. Ajudou, então. Claro que O sim. Corinthians só vai ter uma saída quando mudar esse modelo administrativo. Não adianta ficar tendo conselheiro lá ocupando cargo, diretor disso, vice-presidente daquilo. Ah, mas é estatutário. Rasguem esse estatuto, profissionalizem o Corinthians. Desse jeito, já está mais do que provado que não vai dar certo, não deu certo ao longo das últimas décadas e não vai dar certo. Não. Rasguem esse estatuto, acabem com essa pouca vergonha aí de conselheiro ocupando cargos diretivos do Corinthians, profissionaliza, deixa na mão de Adianta, profissionais Não adianta. e entreguem A o gente está Corinthians. enxugando gelo, porque a gente fala isso todos os O dias e não discurso vai é excelente. adiantar. Mas, não mas, vai eu pergunto, adiantar. então, mas desse Excelente, jeito Capri. não vai. Não vai, Esse não vai modelo adiantar. não Mas vai. O por modelo acabou, mas não vem vai cá, mudar. Por que Não vai que mudar. eles O Corinthians profissionalizariam vai o clube? acabar, Mas vai vem cá, falir, então. Acabar Mas não nós vai, mas não- ele vai virar um clube pequeno. Capriotti, Vai virar por um que time nós- pequeno. Por Não, que eles não dá pra- profissionalizariam o Não, time clube pequeno. pra perderem a boquinha deles? Claro. Pra perder, eu não tô chamando aqui o Armando Mendonça de vagabundo, de safado, de bandido. Agora, ele tem que Precisa explicar. explicar. Ele tem o direito de se Ele- defender. Exatamente. Ele tem o direito Ele de tem se o- defender, porque Agora, a vem cá. acusação é séria. É muito séria. Há um fato sério e patético na história do Corinthians. Sério e Capriotti, patético. vem cá. Desvio de camisa, desvio de uniforme. Vem cá. Isso é muito sério. Documento de 94 páginas traz uma série de denúncias de má gestão, incluindo sucateamento do almoxarifado do Parque São Jorge, não lançamento de notas fiscais durante os anos de 24 e 25, materiais em condições precárias aos meninos e meninas das categorias de base e, por fim, desvio de camisas por funcionários do clube para destinação no comércio clandestino. Então você, torcedor corintiano, você é um otário! Um otário, sabe por quê? Porque o clube te trata de otário. Enquanto você tá lá se matando pra pagar um plano lixo de sócio torcedor, enquanto você tá se matando pra pagar 500 conto por uma camisa, os caras pegam e desviam, e é por isso que é mais cômodo você comprar no mercado clandestino.
que muitas vezes é original, porque o próprio clube se submete a isso. Aí eu tenho que ler o seguinte: nos 2 últimos anos, o Corinthians recebeu mais de 23 milhões de reais em itens da empresa americana, mais de 300% acima do previsto em contrato. Onde que foi parar tudo isso? Ele Gente, se posicionou na matéria. Nós tivemos tem desvio de tudo. desvio de ingresso, desvio de estacionamento, desvio agora de camisa. Vocês estão roubando o Corinthians há décadas, velho. Saiam do clube. O Corinthians está no desvio há décadas, é isso aí mesmo. Olha aqui, ó, o Armando Mendonça se posicionou na matéria. Quer que eu leia aqui só Por favor, O Pedro por Quest favor. conseguiu falar com ele, não? Não. Ó, é falsa informação de que sou responsável pelas diretrizes de distribuição dos materiais da Nike no Corinthians e administração dos almoxarifados. Por conta do caos encontrado em junho deste ano, quando a gestão Melo não fazia o necessário controle, em janeiro de 25 já havia estourado em muito a cota anual, janeiro de 25, 10 meses atrás. Resolvi pessoalmente ajudar no sistema de cadeia de aprovações de retirada de material, justamente para dar maior transparência e controle à destinação do patrimônio do clube e evitar prejuízos e malfeitos. Desde então, solicito constantemente melhorias no sistema para o fluxo de controle de retirada de materiais Nike. E é preciso salientar que não é, nem nunca foi de minha responsabilidade a definição de política de distribuição interna por departamento, o que normalmente é feito a cada ano. Minha função é de analisar os pedidos extras e autorizá-los de acordo com as necessidades, juntamente com o departamento administrativo. Lamento profundamente as informações desconectadas da verdade e desamparadas de qualquer material probatório. No mais, sempre prestigiarei melhorias, maior controle e apuração correta de irregularidades. O presidente do Corinthians, o Estado, ele precisa lá com a turma dele fazer um levantamento para saber realmente se o Armando realmente é o responsável ou não. Mas vamos lá, vamos ser sinceros. Eu acho muito grave esse negócio das camisas, mas do cartão corporativo eu acho tão grave ou até mais. Eu acho que é pior. Não se Todas fala... são graves, mas a do cartão é pior. É tudo roubo. A do mas cartão não, acho que é pior. Mas não se fala mais da questão dos cartões. Acabou. E é um negócio que eu vou falar que não tem importância nenhuma, mas é uma curiosidade. Aí o João tá falando de tantas camisas que saíram aí, né, João? Será que essas camisas que chegaram para algumas pessoas, obviamente foram, acho que essas pessoas pagaram. Será que tinham lá o autógrafo dos jogadores? Olha... Porque... De vez em quando pede. Vai saber, né? Vai saber se os caras não Coloca armaram aqui esquema, para uma né? ONG, né? Para uma eu escola. tenho uma camisa do Hugo Souza que vale R$2.000, entendeu? Isso. Capri, na semana passada, a Confederação Brasileira de Futebol começou a falar desse plano de implantação do fair play financeiro. E aí a gente não abordou muito esse tema, não é? Mas por que eu estou falando isso? Porque hoje eu conversei com uma pessoa no Corinthians e falou que o Stabile está extremamente preocupado com essa ideia da implementação do fair play financeiro. Como é que vai funcionar? Começa a valer a partir de 2026 e será efetivado de uma forma gradual até 2029. Quando chegar 2029, os clubes terão que limitar gastos com remuneração e amortização de atletas no máximo de 70% da receita total. Ou seja, isso significa que os clubes só podem usar até 70% do que ganham para pagar salários e amortizações de jogadores. Os outros 30% devem ser destinados a outras despesas. Não podem ir para gastos com atletas. Então, a pergunta que fica: 26, 27, 28, 29. Em 4 anos o Corinthians se organiza? Não. Para responder esse fair play financeiro? Não. Ou fecha as portas? Não, fechar as portas não, mas ele vai precisar tomar uma atitude. Vai tomar atitude entre nós? Não. Acabando com vários interesses pessoais lá dentro? Não. Não vai. Esse é o problema, Capri. O que tu falou há pouco, todos nós, eu acho que concordamos. Precisa de uma revolução interna. Mas quem vai fazer? Quem vai tomar a frente disso? E outra, e quem tentar acabar com a série de privilégios, né? E de desvios, vai sofrer ameaças de morte. Vai ficar carimbado a ponto de poder morrer aí, cara, poder aparecer morto aí. Essa que é a realidade. Não vamos tapar o sol com a peneira. Olha o que virou o Corinthians, cara. Olha o que virou o Corinthians. Ô Capri, tem uma pessoa lá dentro que não tá querendo falar, mas na hora que quiser, ela vai falar aqui pela primeira vez com a gente. Eu não vou falar o nome, até por causa dessa coisa de sofrer ameaça, né? Mas essa pessoa já começa a liderar uma ideia de uma intervenção federal no Corinthians.
Buscando. Alguma buscando um caminho, alguma coisa vai ter que buscando um acontecer. caminho jurídico, porque um clube que uma já entrada, deve né? Isso. 2,7 bilhões Exatamente. pode entrar promotoria do Estado de São Paulo para mudar esse tipo de coisa. Porque o Conselho é, sim, responsável, se não de forma direta, pelo uso do cartão corporativo, pela compra desse jogador, pelo esquema com o empresário, com o técnico, seja lá com quem for, as camisas. Esses caras aprovaram todas as últimas contas. Eles estão lá ainda. O Conselho é o grande responsável por esse buraco do Corinthians. Já falamos isso aqui várias vezes. Várias vezes. O Conselho é o grande responsável. Os caras viram o clube se afundando e não fizeram nada. Ao contrário, aprovavam as contas. Ah, mas não era essa gestão aqui, não interessa. Você que foi conselheiro do Corinthians aí, nesse período dos últimos 10 anos, de 10 anos pra cá, vocês são responsáveis por esse buraco que o Corinthians se enfiou, porque vocês chancelaram essa pouca vergonha, esse rombo impagável que o Corinthians se enfiou. Porque tava lá, tava acontecendo na cara de todo mundo lá. Mas e quem tinha o poder de barrar isso? O Conselho. Segundo o estatuto do clube, quem pode fazer isso? É o Conselho. Você tem lá aprovação de contas. Quem aprova as contas? É o Conselho. Contas que colocaram o Corinthians nesse buraco de 2 bilhões e 700 milhões de reais impagável. Agora, o Ministério Público já está no Corinthians, né? Na questão aí do cartão corporativo. Mas o promotor sumiu também. Onde é que está o promotor? Não, teve depoimento aí a semana passada. Teve acho que do Willian, mas durou 10 minutos. Depois lá, mas assim, o que vão fazer? Não é? Qual é o que o Ministério Público vai fazer? Vai chegar lá e falar, sai daí, ô Stabile, que agora nós vamos mandar aqui. Imagina. Sabe, é um cenário pro torcedor corintiano desalentador. Porque não há uma luz no fim do túnel. Zero, tem nada. Não há uma luz no fim do túnel. E o livro já tem o título e já tá pronto, tá? O nome do livro é A Cosa Nostra. Porque é a Cosa Nostra. A máfia gigantesca. Não é porque Cosa Nostra seria se fosse no Palmeiras. Você vê, mas tem um monte de italiano lá no Cosa Corinthians, Nostra... Capri. Tem um monte de italiano no Corinthians. Olha só, verdade, o Corinthians é campeão paulista de uma maneira surpreendente. Ganhou do Palmeiras, né? Na final, ganhou os 2 jogos. Eliminou o Palmeiras da Copa do Brasil. Então o Corinthians foi a maior pedra no sapato do Palmeiras esse ano, ponto. O Corinthians pode ganhar a Copa do Brasil, pode ganhar, não tem problema. E o que vai mudar isso? Nada. Mais uma taça, né? Porque se fosse num clube sustentável, num clube organizado, seria um espetáculo daí. Tu vai pra Libertadores da América, tu pode ter time, né? Como é que o Corinthians vai ter O time? prêmio, quanto é? 70 milhões de reais pro vencedor da Quase Copa do 100 Brasil? milhões, juntando tudo Só quase. aí vai não faz resolver cócega. nada. Não vai porque só o Memphis vai receber 120 até o final do contrato Imagina dele, só. né? Imagina só. O problema, vamos mudar então, já que a Cosa Nostra, Capri, é italiano, então Os Donos do Jogo, tá? Que é uma série muito legal, inclusive, que tá no Netflix, quem quiser ver, mostra muito, boa série. mostra muito o que é essa coisa pelo poder, né? Os caras se matam entre si, só que não deixa os outros entrarem, então vai ficando lá, vai ficando lá. Aí sai um, vem outro, né? Péssima capitania hereditária É isso também. aí. Tudo bem, agora não é mais a sua vez, Pretzel, mas é minha. Mas o João Paulo Capelanes não entra de nenhum jeito. Então, quer dizer, se não for meu, é seu. Se não for seu, é meu. E pronto. Então, Eles vão loteando, né? Cara, loteando, eu acho que moralmente o Corinthians acabou. Ele tava definhando, né? Ele tava assim, ó, pedindo socorro, SOS. Moralmente o Corinthians acabou quando 3 desembargadores, certo, votaram a favor do André Sanches pelos gastos pessoais com o cartão corporativo do clube. Quando esses 3 desembargadores no comitê de ética, que não tem ética nenhuma, certo, votaram a favor do ex-presidente, pra mim, moralmente, o Corinthians começa a acabar aí. 3 desembargadores votaram a favor dos gastos pessoais. Quer dizer que eles fazem isso também, provavelmente? Né? É o Roto falando do esfarrapado, é isso? Pra mim, moralmente, isso aí acabou. Acabou o mas Corinthians. as contas do Willian foram aprovadas. Falou pra gente, Exatamente. atenção, depois que aquele presidente do CORE deu aquela declaração. Exato, Miguel Marques e Silva. Miguel Marques e Silva. Desembargador. Desembargador. Que ele falou que o Corinthians é do sócio, não do torcedor. E depois teve que se explicar novamente aqui, não é bem isso e tal. Esse é o reflexo do Corinthians. Eu nem tô me manifestando muito nessa história e nesse assunto, que é capaz de eu tomar um outro processo por causa dessa gentalha. Entendeu? Porque é uma gentalha, é uma gentinha. Onde já se viu? O relatório aqui, o Armando Mendonça, o Pedro Cohen conseguiu conversar com ele e ele falou que estava numa reunião. E aí falou para ligar depois. Vamos tentar o papo aqui para que a gente possa também dar aqui a possibilidade dele se defender. Só que é uma acusação, como o Capriotti falou, muito séria. São 94 páginas de relatório.
E o Corinthians, por mais ter emitido um comunicado oficial, gente, Não adianta nós nada. Quem sabemos que conduziu essa internamente- investigação aí, hein? Quem foi que conduziu? Foram membros lá da... Saiu do Da clube, né? diretoria, Alguém de alguém lá, dentro do né? clube. Interno, Ele né? deu a informação, né? Aqui, ó. E as Vamos auditorias? aqui, ó, tá aqui, ó, O Corinthians tá aqui, ó. toda hora tem uma auditoria lá, não é? A Não íntegra do acontece relatório- nada, né? Aqui, ó, a íntegra do É. relatório da auditoria interna dos estoques e processos de gestão de materiais esportivos fornecidos ao clube pela Nike, Tuma encaminhou toda a documentação ao Conselho de Justiça do clube. Então, assim, gente... a Quem grande- encaminhou? Tuma? O Tuma, O presidente do o Conselho. presidente do Conselho Deliberativo. Então, assim, Mas gente, encaminhou por que que eu não- corretamente. por que- Não, Claro. corretamente. Não, entre nós Mas até por que que eu encaminhou não tô aqui corretamente, manifestando claro. tanto? Claro. Porque eu sei que tem muito Vão aparecer safado outras no clube. coisas. Vão aparecer outras Tem coisas. muito safado do clube, a Capela. Como é que você pode fazer sem provas? Por mais isso aqui de batom na cueca. Se bem que tem gente aí que tem batom na cueca e consegue passar por cima, né? A verdade é essa. O Brasil é o país do Já me jeitinho. falaram de Posso falar? camarotes, Vai dar Capri. em nada isso Viu? aqui. Já me Vai falaram dar em dos nada camarotes isso lá, aqui. que Vai tem dar que em fazer, nada. viu? Tem que fazer uma vasculhada nos camarotes. Certo? Que tem contratos ali que são Vergonha, absurdos. é vergonha, Certo? cara. Agora, vem cá, o Augusto Melo saiu, né? O Augusto Melo, fora do Corinthians, provavelmente ele sabe muita coisa, né? Mas todo mundo sabe muita Não, coisa. mas tu entende o que eu quero Por que dizer, que o né? Citadini nunca falou do É, Andrés? alguns vazamentos que podem acontecer também podem vir de quem já saiu do clube. Claro. Quem Mas, estava lá mas dentro. aí é chumbo cruzado, né, Claro que é Xandão? chumbo Porque cruzado. Vou falar uma da coisa. mesma forma que o Augusto sabe das coisas que ele fez e das coisas que os outros fizeram, Sim. os outros também sabem de tudo do Augusto. Todo e... mundo tem rabo preso com então todo mundo. Se esse você é o soltar a minha, eu então solto a você tua. tem que Se soltar dele, eu acabar, então solto por a isso que tua. tem que acabar, Tem que acabar com, com tem isso. que acabar e tem Pessoal. que começar do zero, cara, Começar porque do zero. senão fica tudo, ó, não vamos investigar isso porque isso não interessa, porque Isso. atrapalha ali. Não, mas aqui também você não mexe. Não, mas e o negócio de ingresso? Não, vamos ficar quieto, porque a gente fez um favor lá. E aí as 8 mil cadeiras, lembra que a gente sempre Isso, ouvia lembra que disso? não apareciam Não em nenhum aparecia. borderô lá. Aí de repente, da noite pro dia, o Corinthians conseguiu aí 6, 7 mil lugares a mais no estádio, sem ampliar E arquibancada. as uniformizadas que recebem os ingressos para cota, viu? Cota para vender na quadra, mas eles Isso. podem cobrar o preço que eles quiserem. Eles Mas milionários em cima do clube, mas né? isso é um acerto secular, cara. Isso daí já. Pois é. Isso é um Até negócio. porque se tu Bretzel. romper esse acerto, viu? Você Dá pode uma ser morto. confusão. É. Aliás, por falar nisso, vocês viram que semana passada houve um acordo, não é? Do Ministério Público com a torcida, a Mancha Alviverde. 2 milhões de reais a torcida pagou para... Admitiu a culpa naquele episódio envolvendo A emboscada. a emboscada contra os torcedores do Cruzeiro. Eles admitiram a culpa. Pagaram 2 milhões de reais. 2 milhões de reais. É dinheiro barbaridade, né? E Quem foi estão... preso? Não, tem gente presa. Tem gente presa. Tem gente presa. E estão autorizados a voltar ao estádio. Eles estavam proibidos também, né? Então pode voltar ao estádio. As torcidas estão de volta ao estádio já. De volta. A se cada proibição briga da dessa torcida valer era da 2 milhões Federação de reais, Paulista, né? com todo o respeito, se cada briga dessa valer 2 milhões de reais, para eles não é nada isso aí. Não é nada. É. A gente fez as contas aqui do canto. A pena tinha que ser muito maior, tinha que ser, viu? Tinha que ser uma Nós extinção, fizemos Capri. recentemente as Tinha que ser uma contas aqui. extinção. Nós fizemos recentemente as contas de Exatamente. quanto cada Torcidas organizada ricas, levanta por clubes jogo. falidos. É isso aí. Isso. Mas o Pretzel usou um termo aqui que o Corinthians ele vai se apequenar. O Corinthians está fadado à falência. Falência. Eu acho que Quando já a gente faliu. fala- Eu acho Não, que já não faliu. ainda. É que a Ainda não torcida, faliu. a torcida, Não, tá- não faliu. a torcida ainda carrega o time. Não, ainda não faliu. É que a torcida não desiste do time, certo? Não mas- desiste. Não, mas, cara, é assim, Não, eu não não sou desiste, corintiano, mas eu fico chateado de ver essa situação. O Corinthians tem sido saqueado, ele vem sendo saqueado há décadas. E a cada semana que se passa, a gente vê novas pessoas ou as velhas raposas que ainda estão inseridas no clube. Até quando? Vocês se lembram- Até quando, velho? Vocês se lembram por Interminável. que, que o... Não tem como. Interminável. Por que, que o Alberto do Alib saiu na época do Corinthians, né? Nossa. Mesma coisa, Mesma né? coisa. Acusação, foi expulso do Corinthians. Porque chegou num limite absurdo, né? Ele não chegou a ser impedido, ele não sofreu impeachment, Capri, porque ele entrega uma carta para o conselho Isso. desistindo Sim, exatamente. da posição de. Aí o Andrés assume, né, naquele Mandar tampão. Isso. Aí a eleição no final do ano já com o Corinthians rebaixado. Isso. E aí o Andrés começa esse processo que inicialmente deu a entender que seria uma revolução dentro do clube. É. Corinthians conseguiu manter uma dívida legal, aí veio o estádio, começou a gastar o dinheiro que não tinha, começou a deixar de pagar imposto e tudo bem, deixar pra lá e não sei o quê, sim, quando, sim. bum, 2,7 O bilhões. Alib assumiu o Corinthians no início dos anos 1990, depois... Pelas mãos do da Vic- Marlene Matheus, que tinha sido a presidente, e na verdade era o Vicente Matheus, ele não E podia o do Alib era candidatar. desse grupo. É. Então a gente tá falando aí de pelo menos, não é?
30 anos, vai. Há 30 anos que o Corinthians vem nessa história aí. Posso aumentar? de Você me dirigente. permite? É que antes era o Vicente Mateus. Desde 60 era Vicente Mateus e o Vadielu brigando ali. Eram só 11 presidentes até o Andrés, né? Ele chegou a falar sobre isso. Até 1960, Ó, 11 que é esse presidentes, mesmo grupo que está aí, o Corinthians mudava de presidente a cada 2, 3 anos. Então, havia um rodízio ali, né? Era Mas- Vadielu e Vicente Mateus. De 60 para cá, Vadielu e Vicente Mateus. E aí, se você for ver a história de todos os presidentes após esses dois, todos têm ligação com os dois. Porque aí vem novamente o Vicente Mateus, aí vem a Marlene Mateus, aí vem o Alberto do Alibe, aí vem o André Sanches e a turma dele, e vem o Augusto. E o Stabile, que tá também não sei quanto tempo, aí 30 anos no Corinthians. Ou seja, Delícia. todo mundo é de todo mundo, ou ninguém é de ninguém. Engraçado- Então desculpa, é uma suruba isso daí. Engraçado que o André Sanches, quando ele ganhou a primeira eleição, renovação e transparência, né? Qual era a ideia? Acabar com a reeleição, lembra? Ele conseguiu acabar com a reeleição. Que a gente que aplaudiu isso. Só daí. que ele, ao invés de revelar novos índices, ele voltou. Ele voltou e ainda admitiu. Não, realmente, Isso é uma eu mentira. não tive tesão. Realmente, eu não tive teve tesão. a reeleição, mas teve o quê? Eu sou tão forte no clube Claro. que aí eu vou indicando a minha turma. eu elejo Então quem eu quero. É Então isso. vai ele, vai Gobi, vai Roberto Claro. Andrade, vai ele novamente Isso. e Duílio e pronto. Vamos se perpetuando.